Ele entra no casamento sozinho, sem acompanhante, sem aliança, sem desculpas. Ele não está amargurado, não está quebrado. Na verdade, ele é a pessoa mais calma da sala. Enquanto o noivo se contorce e a noiva agarra o buquê como uma tábua de salvação, este homem se move como se não fizesse parte da performance, como se visse algo que ninguém mais consegue. Os olhos o seguem, sussurros o acompanham, tias trocam olhares, pais evitam contato visual. Até os homens casados se ajeitam em seus ternos, sutilmente, defensivamente. Eles sorriem para ele, mas é o tipo de sorriso que as pessoas dão quando não têm certeza se estão olhando para um amigo ou uma ameaça. Porque ele é tudo o que lhes disseram para não ser. Desapegado, sem vergonha, imperturbável. Ele não se gaba, não defende sua escolha quando alguém brinca. Ainda solteiro, hein? Ele apenas acena e diz: não preciso de casamento. Silêncio. Não escárnio, não riso, apenas quietude. Como se ele tivesse jogado uma verdade proibida no meio de um ritual. Porque no fundo todos sentiram o terror silencioso de um homem que caminha pela vida íntegro. Um homem que não busca a completude através de ninguém mais. Um homem que não está solitário na solidão, mas poderoso nela. Ele não se encaixa no roteiro deles, não interpreta o papel, não precisa da máscara do matrimônio para provar sua masculinidade, e é exatamente isso que o torna perigoso. Não para as mulheres, não para o casamento, mas para um sistema construído sobre a dependência masculina, a obediência emocional e a conformidade silenciosa. Ele é a prova de que o mundo que lhes foi vendido pode ser uma mentira. E aqui está a parte que ninguém quer dizer em voz alta. Se um homem pode prosperar sem se atar, o que isso diz sobre o resto de nós que não conseguimos? Esse é o verdadeiro medo. E é hora de encará-lo, porque nos próximos minutos você verá porque o homem que se basta não apenas assusta as pessoas. Ele ameaça tudo em que foram ensinados a acreditar. Desde o momento em que você pôde entender a linguagem, um roteiro foi sussurrado em sua mente. Um dia, você encontrará uma boa moça. Um homem de verdade se estabelece. Você será feliz quando se casar. No início, parecia inocente, como orientação. Mas por baixo não era amor que estavam te ensinando, era obediência. Você nunca foi perguntado se queria o casamento, foi ensinado a assumi-lo. Como a gravidade, como a morte. Um homem sem esposa, isso era fracasso, imaturidade, um sinal de alerta. Quando você pôde pensar por si mesmo, a programação já havia se enraizado. Seu valor não estava em quem você era, estava em quem você poderia conquistar. Sua dignidade não era medida por sua profundidade, seu propósito, sua força, mas por sua capacidade de garantir uma parceira, vestir um terno, comprar a aliança e se estabelecer. Mas aqui está a verdade. Nunca foi sobre sua felicidade. Foi sobre sua previsibilidade. Um homem casado é mais fácil de gerenciar. Ele tem contas, ele tem culpa, ele tem bocas para alimentar. Ele não é uma ameaça ao sistema. Ele faz parte dele. E é aqui que a verdade de Nietzsche corta a ilusão. Nietzsche chamou isso de moralidade de escravos, um sistema de crenças projetado não para te elevar, mas para te domar. Ele te ensina a valorizar a aprovação acima do poder, a conformidade acima da verdade, a obediência acima da liberdade. Seja bom, seja seguro, seja confiável. E você acreditou, porque todos ao seu redor também acreditavam. Seu pai, seus professores, seus amigos, todos trilhando o mesmo caminho, todos usando a mesma máscara. Mas Nietzsche alertou: a maioria das pessoas não vive. Elas vivem por valores que nunca questionaram. Elas herdam a moralidade como um vírus. Elas a usam como uma coleira e a chamam de virtude. Então, quando um homem aparece que recusa a coleira, quando ele diz: eu escolho permanecer solteiro porque eu me escolho,
Ele não está apenas fazendo uma escolha pessoal, ele está cometendo uma rebelião filosófica. Ele se torna o que Nietzsche chamou de super-homem, Übermensch. Não um tirano, não um destruidor, mas um homem que cria seus próprios valores, em vez de adotar os da sociedade. E esse homem aterroriza o sistema, porque ele lembra aos outros que eles tiveram uma escolha o tempo todo. Disseram que o casamento é tradição, que é sagrado, que faz parte do crescimento. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O casamento é um design econômico disfarçado de dever moral. Você pensa que está se apaixonando, mas nos bastidores a maquinaria está zumbindo. Indústria de casamentos, imóveis, seguros, saúde, bancos, bens de consumo. Quase todo grande sistema financeiro lucra mais quando você está casado. Porque um homem casado gasta mais, trabalha mais, obedece mais rápido e arrisca menos. Ele compra a casa, ele troca o carro, ele assina o plano familiar, ele aceita o emprego que odeia porque tem que. E tudo isso é alimentado por uma coisa: sua necessidade de ser aceito. A carência é monetizada. A dependência se torna receita. A insegurança se torna estratégia de mercado. Um homem que não se sente completo é fácil de guiar, fácil de culpar, fácil de vender, fácil de assustar. Mas um homem que se basta, esse homem quebra o ciclo. Ele não compra para impressionar, não troca para atrair, não se apresenta para validação. Ele escolhe com base no desejo, não na deficiência. E isso o torna incrivelmente perigoso, não para a sociedade em si, mas para o motor que a mantém funcionando. Nietzsche nos alertou: aquele que não pode obedecer a si mesmo será comandado. O homem que não governa seus próprios desejos será governado pelos de outra pessoa. Então, quando um homem aparece que não anseia por aprovação, que não segue o roteiro, que não entra em pânico com a ideia da solidão, ele quebra o algoritmo. Ele causa um curto-circuito no sistema. Ele se torna não lucrativo. E o sistema precisa que você seja lucrativo. Então ele te ensina que você só é valioso quando alguém te quer. Você só está completo quando alguém te escolhe. Você só é um homem quando está casado. Mas isso não é verdade. Isso é marketing, porque o homem que não precisa ser escolhido é finalmente livre para escolher tudo. Há uma energia diferente em um homem que não persegue. Ele não está com raiva, não está desiludido, não está tentando provar nada. Ele simplesmente não está procurando. Não por validação, não por alguém para completá-lo, não por aprovação de pessoas que desistiram de si mesmas há muito tempo. Ele caminha sozinho, não porque não tem ninguém, mas porque não precisa de ninguém para definir seu caminho. E nesse silêncio reside o poder. Porque a maioria dos homens tem pavor de ficar sozinha. Não porque odeiam a solidão, mas porque a solidão expõe a verdade. Sem distração, eles encaram as partes de si mesmos que foram treinados para evitar. Os medos, os desejos, o egoísmo, a raiva, a necessidade de ser adorado. Tudo isso. Mas o homem que caminha sozinho, ele não foge disso. Ele se volta para dentro. Ele desce ao seu próprio inconsciente. Ele encontra a figura que Carl Jung chamou de sombra, o lado escuro e rejeitado do self. A maioria dos homens projeta essa escuridão nos outros. O homem inteiro a integra. Ele admite: sim, eu tenho raiva. Sim, eu quero ser livre. Sim, eu resisto a ser possuído. E ao fazer isso, ele se torna imune às armas que a sociedade usa para domá-lo: culpa, vergonha, solidão, pressão social. Porque você não pode culpar um homem que enfrentou sua escuridão e ainda permanece na luz. Você não pode manipular um homem que aprendeu a sentar-se ao lado de sua fome sem alimentá-la. Isso é o que Jung chamou de individuação. Tornar-se psicologicamente inteiro. Não bom, não mau, mas inteiro. E aqui está a metáfora que explica tudo.
A maioria dos homens é como cães domesticados, bem alimentados, bem cuidados, previsíveis. Eles latem quando comandados, sentam quando elogiados, trocam a liberdade pelo conforto. Mas o homem que caminha sozinho, ele é o lobo selvagem, cicatrizado, silencioso, livre. Ele não implora, não morde sem causa. Ele vagueia onde escolhe, não onde é amarrado. E aqui está o que assusta a sociedade. Você não pode domesticar um lobo selvagem. E você não pode controlar um homem que sabe caminhar sozinho. Este homem não é um rebelde. Ele não está protestando nas ruas, não está gritando online, não está tentando mudar o mundo. E é isso que o torna mais perigoso do que qualquer protesto. Ele simplesmente para de jogar. Ele não compra o que não precisa, não persegue o que não o serve, não se apresenta para amor, elogios ou permissão. E quando homens suficientes fazem isso, a máquina começa a tremer. A economia prospera com uma coisa: a insegurança emocional. Ela diz aos homens: atualize seu carro, você será mais atraente, compre a casa, isso prova que você é um provedor, case-se. Sim, é o que os homens de verdade fazem. Mas quando um homem diz não, quando ele diz eu já me basto, ele se torna imprevisível, ele se torna não lucrativo, ele se torna uma ameaça. Porque se os homens não precisam mais de validação externa para se sentirem homens, quem compra a aliança de diamante? Quem faz a hipoteca de 30 anos? Quem assina o plano familiar? O homem que não se atrela ao casamento não está apenas solteiro, ele está desconectado. Ele é a falha em um sistema projetado para converter a insegurança em dinheiro. Ele é a engrenagem quebrada em uma máquina que exige conformidade para funcionar. Ele é o fantasma no algoritmo, indetectável, desinteressado, imparável. E aqui está o que o sistema mais teme, outros homens o vendo, porque quando um homem prospera sem as velhas regras, a ilusão começa a rachar, o mito se quebra, o ciclo para, e o sistema, faminto por obediência, começa a entrar em colapso. Ele é a pergunta ambulante que ninguém quer encarar. E se tudo o que me ensinaram sobre masculinidade nunca foi meu para começar? Nietzsche não apenas disse que Deus está morto, ele alertou sobre o que viria depois. Quando os sistemas de crenças colapsam, ele disse: as estruturas que eles sustentavam também o fazem. Moralidade, significado, identidade e, sim, o casamento. Por séculos, o casamento não era apenas uma expectativa social, era uma exigência moral, era santificado, abençoado. Você se casava porque era o certo. Desafiar isso era flertar com o pecado, a vergonha ou o fracasso. Mas agora, os alicerces estão desmoronando. A igreja não define mais a verdade. O Estado não define mais a identidade. E o mercado não esconde mais sua manipulação. O resultado, pela primeira vez na história, o casamento é opcional. E isso aterroriza as pessoas. Porque quando o casamento se torna uma escolha, ele revela quem é verdadeiramente autossuficiente e quem está se agarrando a ele por medo. O homem que não se prende ao casamento não é imoral. Ele evoluiu. Ele não rejeita o amor, ele o redefine. Ele não rejeita o compromisso, ele o reivindica. Ele sabe que a moralidade deve vir de dentro, que o propósito deve ser criado, não herdado, que a totalidade deve ser construída, não emprestada. Este é o mundo pós-morte de Deus de que Nietzsche falou. Um lugar onde o significado não é mais transmitido. Ele deve ser forjado. E neste mundo, o casamento não é mais um destino. É um teste de alinhamento de verdade, de soberania. E apenas um homem pleno pode passá-lo, porque ele não se casa para ser salvo, ele se casa porque já é livre.